Olá pessoal, ao longo da existência da humanidade várias vezes prometeram que o fim da Terra estava próximo. Na história de diferentes povos podemos encontrar apocalipses para todos os gostos, desde guerras globais até fenômenos sobrenaturais. Recentemente, porém, os alertas sobre o fim do mundo se tornam cada vez mais frequentes. Será que isso significa que uma catástrofe global está se aproximando ou é só uma questão de velocidade da disseminação de informação? Vai saber. É possível que agora mesmo nosso planeta esteja em perigo e que seu fim se aproxima mais e mais a cada dia que passa. Será que isso é verdade? Vamos tentar descobrir, vamos lá. Será que há alguma notícia que possa interessar as pessoas em um momento tão difícil como agora? Todos no mundo acompanham apreensivos o número de pessoas que se recuperam e adoecem. Países inteiros estão em quarentena, a economia está a ponto de quebrar, mas um novo problema surgiu de onde ninguém esperava. Enquanto a humanidade lutava contra o vírus, descobriu-se que um asteroide se aproxima da Terra, e este asteroide é potencialmente perigoso. Nos últimos dias, as redes sociais se encheram de posts sobre um fim do mundo iminente. Sim, de novo, um asteroide está vindo na direção da Terra. Ele pode atingir nosso planeta em abril de 2020. A NASA alertou que o corpo celeste de um tamanho impressionante com vários quilômetros de dimensão colapsará com a Terra em breve. O apocalipse está próximo. Não é nenhuma surpresa que informações com essas manchetes se espalhem rapidamente pelas redes. Depois de todos os eventos que já aconteceram em 2020, só faltava mesmo um asteroide. Um bingo do apocalipse. Muitas pessoas acham que agora a existência da humanidade está no limite. Mais um pouco e as tramas de filmes sobre catástrofes deixarão de ser apenas parte da imaginação dos roteiristas. No entanto, o fim da Terra já foi prometido diversas vezes. Praticamente todas as pessoas da Idade Média esperavam que o mundo fosse acabar e as datas eram bastante adequadas, como no ano 1000, por exemplo. Esse número claramente não era um bom presságio. Quando o fim do mundo não chegou, ele foi transferido para 1037. Novamente, não houve apocalipse. Segundo outras estimativas, o fim era esperado para 1492. Naquela época, as pessoas acreditavam que a Terra tinha apenas 7.000 anos de idade, o que significava que já chegava a sua hora. O tempo estava acabando, mas, em vez da chegada do fim do mundo, o Colombo descobriu a América. Devido à aproximação de Júpiter e Saturno, surgiram expectativas que o mundo acabaria em 1584 e em 1604. A data seguinte foi 1666, mas novamente nada aconteceu. E essas são apenas as datas mais ou menos conhecidas. Imagine só quantas houveram no total. O fim do mundo foi prometido em 1900, 1967, 2000 e 2011. Tudo isso com base nas previsões de Nostradamus e de outros profetas, em cálculos estranhos e até mesmo nas palavras de outras pessoas. E não pode faltar, é claro, o famoso calendário Maia, que previa o final do planeta para 21 ou 23 de dezembro de 2012. Naquela época, muitos acreditavam no fim iminente do mundo e mesmo aqueles que preferiram rir disso, no fundo, estavam com um pouco de medo. E se realmente acontecesse? Mas nós continuamos aqui e o planeta ainda está intacto. Mas será que desta vez o perigo pode ser real? Para entender isso melhor, precisamos começar do começo. Vamos lá, do que se trata tudo isso? Espera-se que no dia 29 de abril de 2020, um grande asteroide chegue tão perto da Terra que possa causar sérias consequências. De acordo com outra versão, ele deve atingir nosso planeta em cheio, o que levaria a uma catástrofe global, como a que causou as extinções em massa, ou seja, a humanidade tem poucas chances de sobreviver. Artigos sobre isso podem ser encontrados em muitos meios de comunicação, como por exemplo no artigo do Daily Express intitulado Aviso de Asteroide. A NASA monitora a aproximação de um asteroide de 4 quilômetros que poderia acabar com a civilização. Para a divulgação do artigo no Twitter, o Daily Express adicionou datas, deixando claro que a perigosa colisão poderia ocorrer em abril. Se você está bastante ansioso e recentemente quase todo mundo está assim, você provavelmente clicaria neste link
para ler o artigo, e então começaria a se preocupar ainda mais. Mas vale a pena se preocupar com isso? Não, pois não podemos fazer nada de qualquer maneira. Afinal, nenhuma petição pode parar esse potencial apocalipse cósmico que vem em nossa direção a uma grande velocidade. Mas o que a humanidade sabe sobre esse asteroide? Esse corpo celeste chamado 1998 OR2 é um asteroide do tipo Amor e tem um diâmetro entre 1.800 a 4.100 metros. Este é um tamanho bastante significativo, mas nosso asteroide está longe de ser o maior do sistema solar. Como seu nome sugere, ele foi descoberto em 1998 pelos astrônomos do Observatório Haleakala, no Havaí. Existem também imagens anteriores deste asteroide datadas de 1987 e 1996. Em outras palavras, há muito tempo que as pessoas sabem da existência desse corpo celeste que pode acabar com o mundo. Os especialistas da NASA estudaram o asteroide por 2 décadas e conseguiram descobrir algumas coisas. Obviamente, não há muita informação, mas isso é definitivamente melhor do que nada, especialmente quando se trata de uma ameaça espacial. O asteroide é grande o suficiente e se moverá a uma velocidade de cerca de 32.186 km/h quando se aproximar da Terra. Não se sabe em que consiste esse corpo celeste e quantos anos ele tem, mas uma coisa é certa: este asteroide é classificado como potencialmente perigoso. Ele realmente é capaz de causar danos catastróficos ao planeta. Pois é, essa é uma imagem muito sombria, mas não saia correndo procurando um bunker para se esconder. Primeiro, porque isso não ajudará. E segundo, porque nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista. Na verdade, o 1998 OR2 está longe de ser o único asteroide que ameaça nosso planeta. Sempre há algum tipo de movimento acontecendo no espaço, e às vezes os corpos celestes acabam perto da Terra, às vezes até perto demais. O 2008 TC3, por exemplo, foi descoberto 20 horas antes de queimar na atmosfera sobre o Sudão no dia 7 de outubro de 2008. O 2009 VA, de 7 metros, passou a uma distância de cerca de 14.000 quilômetros da Terra. O asteroide 2014 RC, com um diâmetro de 20 metros, passou voando a uma distância de cerca de 40.000 quilômetros da Terra. E assim por diante. A lista de corpos celestes que se aproximaram ou se aproximarão do nosso planeta é realmente grande. É preciso ter medo? Dificilmente. Colisões verdadeiramente graves ocorrem raramente. Um exemplo é a questão do meteorito de Chelyabinsk, em 15 de fevereiro de 2013, quando cerca de 7.200 edifícios foram danificados e cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas. Sim, os números são impressionantes, mas mesmo assim não são grandes o suficiente para que o mundo inteiro entre em pânico. Mas voltando ao asteroide 1998 OR2, não importa como a mídia tente intensificar o pânico, na realidade tudo está longe de ser tão assustador quanto parece. Como os cientistas observam muitos corpos celestes, a órbita de cada asteroide potencialmente perigoso é calculada com anos de antecedência. Por exemplo, já existem dados sobre o 1992 OR2 até o ano de 2197. Em abril de 2020, ele se aproximará da Terra a uma distância de 6,3 milhões de quilômetros, o que é cerca de 16 vezes maior que a distância média entre o nosso planeta e a Lua. Não é tão perto, se você pensar sobre isso. Nós não nos preocupamos que a Terra possa colidir com a Lua, só porque ela está próxima, certo? A propósito, em 2079, ele passará ainda mais perto do nosso planeta, a uma distância de 1,8 milhões de quilômetros. O asteroide que dizem que causará o fim do mundo em um futuro próximo não está nem na lista dos objetos com os quais a Terra poderá colidir no futuro. A NASA provavelmente entende disso, não acham? Sim, essa lista existe e atualmente ela possui 21 itens. Se trata de um sistema totalmente automatizado que analisa dados e calcula a possibilidade de uma colisão, mesmo que seja mínima, mesmo que o asteroide apenas esteja passando perto. Quaisquer objetos grandes que possam de alguma forma ameaçar o planeta estão sob vigilância constante. Portanto, nenhum único asteroide pode chegar à Terra repentinamente e despercebido, especialmente se for grande o suficiente para ser perigoso. Na verdade, a NASA monitora cerca de 20.000 corpos celestes atualmente, e dificilmente os especialistas estão interessados em
querem esconder qualquer informação sobre eles. Enquanto esses objetos passam regularmente pela Terra sem incidentes, histórias sobre o iminente dia do juízo final surgem regularmente na mídia. A propósito, se os jornalistas e os outros fãs desse sensacionalismo estudassem o trabalho da NASA com mais cuidado, eles poderiam anunciar esse tipo de apocalipse com mais frequência. Nesse caso, as pessoas definitivamente deixariam de confiar nessas informações. No entanto, sempre haverá pessoas que acreditam em tudo, apesar de que nenhuma história sobre o fim do mundo jamais se concretizou. Felizmente, é claro. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.